Olá! Hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato. Essa semana eu fiz esse vídeo e o vídeo anterior dedicado ao Dia dos Pais que está chegando. Eu sei que tem vários pais que também gostam de cozinhar, então eu trouxe essa ideia para vocês de fazer pano de prato aqui para os papais. E se você gosta de fazer panos de prato e gosta dessas ideias criativas, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias aqui para você e também ajuda o YouTube a entender que você gosta desses vídeos e sempre avisa você quando tiver novos. E para fazer esse barrado eu usei somente tricoline e papel termocolante e aqui eu usei o ponto de pet aplique. Mas se você não tem esse ponto na tua máquina, não deixa de assistir o vídeo da aula passada que eu fiz todinho o pano de prato, que é esse que está aparecendo aqui, só na máquina reta. Para esse pano, a gente vai precisar de um pano de prato já com a bainha, uma faixa de 16 centímetros por 50 ou 4 centímetros maior que teu pano de prato, um retalhinho de tecido aqui para fazer a aplicação da cor que você preferir e um branco. Aqui eu estou usando retalhinhos mesmo. Esse aqui tem 25 por 15 e esse aqui tem 25 por 25, mas eu vou usar bem menos que isso. E para esse barrado também eu vou usar papel termocolante, que é aquele papel usado para pet aplique. Então eu vou precisar o quanto baste, é uns pedacinhos só desse papel aqui. Esse papel você também compra em metro. Eu vou começar desenhando as letras e eu preciso primeiro espelhar essas letras. Para espelhar e já desenhar, eu vou usar aqui um carbono. Então a intenção é que o risco fique aparecendo aqui pelo lado do papel. Agora eu vou pegar aqui o avesso do meu tecido, vou separar aqui, ó, e vou no ferro colar aqui pelo avesso. E aqui eu vou mostrar outra forma de espelhar sem usar o papel carbono. Então, quando você imprimir teu desenho, você pega uma canetinha mais forte, passa por cima do risco para aparecer desse lado aqui também. Aí, então, você vira aqui o papel ao contrário e copia aqui o teu desenho. E aqui o papel manteiga está para o lado de cima. Então, passei o risco aqui para o desenho, deixei um espacinho maior aqui entre essas duas partes. E também vou colar aqui no meu tecido branco. Então, agora a cola está com o avesso do tecido. Vou colar esses dois aqui. E aqui, quando você baixar o desenho, ele vai estar com as palavras aqui todas separadas no papel, para caber só numa folha. E elas vão estar mais espaçadas também, para você desenhar todas de uma vez só. Porque se você desenhar assim pertinho, como eu fiz, pode ficar um pouquinho mais difícil para recortar. Então, eu já vou deixar o desenho um pouquinho mais espaçado, que na hora de montar a gente coloca juntinho. Agora eu vou recortar essas letrinhas. Na hora que você estiver cortando, cuida para fazer um corte preciso, para não desfiar o tecido, né? Para ele não ficar mastigando e não acabar desfiando o tecido. E para as alunas do curso, esse risco e o risco da aula passada já estão disponíveis na plataforma, então é só você acessar lá para baixar esses riscos. E para você que não é aluna, eu disponibilizei um link aqui na descrição que eu estou vendendo esses riscos. Se você não quiser ser aluna do curso, então você pode comprar só esses riscos aqui. E no curso a gente tem muitos outros modelos e moldes de barrado para você fazer. Então aqui eu já recortei todas as letrinhas e agora eu vou montar aqui no meu barrado. E agora eu preciso tirar o papel termocolante daqui para colar certinho aqui na posição que eu escolhi. Para tirar esse papel termocolante, eu não fico empurrando pela pontinha aqui para não desfiar o tecido. Então eu pego aqui alguma coisa pontudinha e dou uma rasgadinha no tecido aqui no meio do papel. E vou puxando aqui para ele descolar esse papel.
E aqui ainda, se você percebeu que colou alguma coisa torta, aqui você ainda consegue tirar, descolar e posicionar certo. E agora eu vou no ferro passar para colar bem aqui no barrado. Então dá uma olhadinha, se você precisar mexer alguma coisa, mexe agora, que depois que você passar o ferro não vai mais descolar. E aqui eu não medi para colocar, eu coloquei aqui a disposição que eu quis. E hoje eu vou usar o ponto de pet aplique aqui da minha máquina, que é o ponto de caseado. Aqui na minha máquina é o ponto número 11, e eu só vou deixar ele um pouquinho mais estreito que a configuração padrão aqui, porque como a letra é pequena, eu vou deixar um pouquinho mais estreito. E se você não tem o ponto de caseado na tua máquina, você pode também fazer com um ponto zigue-zague. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu mostro bem como fazer esse ponto. E também eu vou deixar aqui na descrição o link da aula anterior, que eu fiz também um barrado para o Dia dos Pais só na máquina reta. Então, só com a costura reta, sem precisar usar nenhum tipo de aviamento ou outro tipo de ponto na máquina. Então, aqui você seleciona o ponto da tua máquina. E eu vou começar aqui por uma letra, só para mostrar para vocês. Então, o centro do pé da minha máquina vai sempre acompanhar aqui o risco do tecido. Que você precisar virar para ajeitar o tecido, faz isso no final do teu ponto. Então, ó, aqui ó, a máquina vai começar um ponto novo. Então, ela vem para frente, ela vai para trás. Ela vem para frente de novo, vai para o lado e ela vai voltar aqui para o centro. Então, é nesse ponto que você mexe o tecido quando você precisar. E como eu sempre falo, testa a tua máquina antes. Então, testa no retalhinho, tenta fazer para você ver certinho o ponto da tua máquina, a largura, como é uma letra pequena, então deixa o ponto menorzinho. Vê se está certinho aqui. A minha máquina ela não está exatamente no centro, ela está um pouquinho para a lateral aqui. Então é interessante você testar a tua máquina antes de começar a fazer o trabalho. Então eu vou fazer aqui o contorno de todas as letrinhas, vai ficar assim, dessa forma. E também vou fazer aqui da parte aqui da touquinha com a linha branca daí. E é tudo do mesmo jeito, tá, gente? É só um trabalho aqui de paciência, feito tudo da mesma forma. E eu já volto pra gente terminar de colocar o barrado no pano de prato. Então, eu terminei aqui de fazer toda a parte do caseado. E eu esqueci de falar no começo, mas a gente vai precisar aqui também de uma tira de tricoline de 6 centímetros por 50. E agora eu vou pegar essa minha tira, vou dobrar ela aqui ao meio e vou costurar aqui na parte de cima do meu barrado. E agora eu já vou aproveitar e vou fazer um pesponto aqui nessa parte. E vou fazendo uma costurinha aqui bem próxima da costura que já foi feita. E agora eu vou colocar o barrado no pano de prato. Aqui então, se você já acompanha o canal, você já sabe como fazer esse trabalho, que é bem simples. Então, antes de você sair, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. E se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no canal. E para você que ainda não sabe como fazer para colocar o barrado no pano, eu vou te explicar agora. Então, o avesso do pano virado para cima, o avesso do meu barrado virado para cima também. Posiciona aqui certinho na parte de baixo do teu pano de prato e a gente vai na máquina costurar aqui. Começo e termino costurando com o tecido aqui dobradinho, abraçando o pano de prato. Eu já aproveitei, fui no ferro e passei essa costura aqui de baixo aberta, um tecido para cada lado. E agora eu vou virar aqui para o lado do direito e vou alfinetar aqui essa parte do barrado. Aqui na lateral eu vou dobrar o meu tricoline, aqui o meu barrado bem reto com o pano de prato. E agora eu vou na máquina dar o acabamento aqui no barrado. Aqui para dar o acabamento, a cor de baixo sempre branca, que é a cor do teu pano de prato, e a cor de cima da linha sempre mais parecida com o tecido possível. Se for preciso, troca a cor da linha nos teus tecidos. Eu aqui não vou trocar porque eu não tenho um marrom mais escuro.
Quando você estiver chegando aqui, cuida para não sobrar nenhum tecidinho aqui, então empurra essa pontinha para dentro, se for preciso. E aqui, ó, pode ver que sobrou uns fiapinhos aqui do meu tecido. Então eu vou empurrando sempre aqui para dentro para não aparecer.